Bem, então voltando aqui para finalizar só essa minha fala com relação ao Ho'oponopono, nós também fazemos essa prática online, tá? Que aí garante 100% de segurança. Eu também tenho essa opção, não só por isso, né, questão de segurança, porque eu gosto muito de trabalhar presencial também, mas a questão para dar oportunidade para as pessoas que moram em diversas partes do planeta, né? Então, não só do Brasil, como pessoas que vivem em outros países, de realizar essa prática. Eu não tenho data ainda, tá, para esse Ho'oponopono online, mas presencial aqui em Aracaju. E também, dia 18, eu estou voltando para São Paulo. E para São Paulo eu já tenho uma agenda bem, assim, mais diversificada, tá? Se você tem interesse. Então, eu vou propor ali um encontro, um dia da semana, para realizar o que eu realizei aqui ontem, que é uma ativação de mesa em grupo. Claro que antes da ativação nós falamos muito sobre esse tema, né? Então é um momento de interação muito bonito. Então a gente vai fazer em São Paulo também. Vou dar o curso de mesa presencial em São Paulo, tá? Então vai ser ali um sábado. E também vou fazer o Ho'oponopono presencial em São Paulo, tá? Então sempre com um número reduzido de pessoas, tá? E é ali na Vila Mariana. Na verdade, se eu não me engano, é Jardim Glória, que fica entre a Vila Mariana e o Ipiranga, alguma coisa assim. Mas se você é de São Paulo, me chama aqui que eu já vou te explicar tudinho, tintim por tintim. Tá bom? E depois disso, só final do ano, né? Porque aí eu já vou para Espanha, vou desenvolver os trabalhos lá e volto para o Brasil, provavelmente só final do ano. Então, aproveita. E se você não pode fazer nada disso, continua com a gente aqui na reprogramação, porque todos os meses temos aqui proposta para você de trabalho, trabalhos espirituais, energéticos, conscienciais, que é o mais importante, não é? A mudança da consciência através de bases, né? Então você continua aí com a gente, tá? E aí eu vou continuar aqui a minha fala, a gente continua nas abordagens do livro de Augusto Cury, que é o Mestre do Amor. Então, a gente vai abordar agora um capítulo que se chama O Canto do Galo. Jesus disse que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, que isso está em João, capítulo 13, versículo 38. E foi exatamente o que aconteceu, né? Pedro, ele era uma pessoa forte e realmente ele amava o seu mestre, mas Pedro não se conhecia. Nós cometemos muitos erros quando não nos conhecemos. Quem controla o território de leitura da memória é a emoção. A emoção que controla aí esse pedaço dessa leitura da memória. Se ela estiver ansiosa, se ela estiver apreensiva, fecham-se as janelas da memória, impedindo a pessoa de pensar com liberdade. Pessoas com raciocínio brilhante são capazes de passar por vexames simplesmente porque bloquearam sua memória nos momentos de intensa tensão. Muitas vezes em público perdem a segurança e a tranquilidade para produzir ideias profundas. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque a tensão emocional, ela bloqueia os campos da memória. Quem já não passou por isso, né? A tensão emocional. Eu lembro que quando, há 30 anos atrás, né, quando eu me formei em arquitetura e urbanismo, muito tempo, naquele momento, para se formar, a gente precisava apresentar um projeto completo que não se chamava TCC, né? Era TGI. Então, que é o trabalho de graduação interdisciplinar, onde ali no projeto completo, nós, através desse projeto completo, né, se une todas as disciplinas. Então, a gente precisava apresentar aquilo ainda no papel, ainda desenhado na mão, com caneta nanquim, né, com normógrafo, aranha, tudo isso daí, né? Quem é dessa época está entendendo o que eu estou falando, né? Desenhava no papel vegetal e tudo. E para ser aprovado no curso inteiro de 5 anos, precisava passar por essa avaliação. Então tinha a bancada ali dos professores, ainda é dessa forma, creio, né? A bancada dos professores, dos convidados, amigos e tudo.
E eu lembro que claro, né, eu desenvolvi todo o projeto, então eu sabia muito do meu projeto, mas naquele momento de alta tensão, uma tensão absurda, né, emocional, eu tinha 24, 25 anos, e naquele momento que o meu orientador falou, pode começar, acabou, né, não lembrei de mais nada. Me deu um branco total, absoluto, e eu não sabia por onde começar e o que falar. E as pessoas ficaram paradas, eu olhando para mim, e o professor olhando. E eu tinha uma amiga, que é minha amiga até hoje, né, a Thaís, ela olhava para mim e falava, vai Neiva, começa, fala, fala. E quanto mais as pessoas olhavam para mim, aquele silêncio, eu entrei em pânico. E o professor falou, não, Neiva, vai lá, toma um copo de água e volta em 5 minutos. E naquele momento eu saí, tomei meu copinho de água e as amigas vieram, então eu tive que recomeçar. Por quê? Eu já estava passando por momentos de tensão emocional antes, né, no desenvolvimento do trabalho, muito mais no final, porque sempre estava faltando alguma coisa, enfim, não é? Então eu passei por este momento. Então bloqueou todo o campo da minha memória naquele momento. Eu não sabia o que falar, sendo que eu desenvolvi todo o projeto. Então essa tensão emocional ela vai bloqueando, né, esses campos da memória. Mas Pedro, ele jamais pensou que esse medo ia conspirar contra a capacidade dele de pensar, né? Porque quando ele disse isso, né? Se necessário, ele morreria com Jesus. Ele ia para a cruz com Jesus, se fosse necessário, né? E quando ele falou isso, ele não estava mentindo. Ele estava sendo sincero, porque realmente ele amava o mestre. Mas quando a gente não conhece os nossos limites, somos capazes de gestos que são constrangedores depois, não é? Então a imagem do mestre sendo espancado, sem reagir, foi até o córtex cerebral do Pedro. Então ele viu ali o mestre sendo espancado, ele não reagiu. E aquela imagem subiu ali até o córtex cerebral de Pedro. Ele fez uma leitura muito rápida, rapidíssima, da memória, e gerou um medo súbito que bloqueou a sua capacidade de pensar, não é? Bom, e quem de nós, né, não foi vítima desses mecanismos? Eu acabei de citar aqui o meu exemplo, mas com certeza você já passou por coisas bem parecidas naquele momento súbito do medo, do impacto, não é? Então Pedro, ele negou veementemente o seu mestre realmente. Mas ao negá-lo, pela terceira vez, o galo cantou, como havia previsto Jesus, né? Duas experiências foram registradas e se fundiram no inconsciente do Pedro. Primeiro, a negação dele com relação ao mestre, e o segundo foi o canto do galo. Então a imagem do galo ficou superdimensionada na memória de Pedro, por ter sido associada ao maior erro da sua vida. Talvez por isso Pedro tenha adquirido um medo exagerado do canto dos galos, por associá-lo ao fato de ter negado seu mestre. Você entendeu aqui essa comparação do que pode acontecer quando você passa pelos traumas súbitos? Associa músicas, né? Associa imagens, associa pessoas, né? E você associa tudo isso e registra aí no seu inconsciente. O que está falando aqui é desses mecanismos que nós experimentamos, sim, né? Bom, que tipo de fobia perturba a sua emoção, que controla a leitura da sua memória, engessa a sua capacidade de pensar? Já passou por isso? Que tipo que engessa isso? A capacidade naquele momento de raciocinar. Jesus sempre foi um excelente psicoterapeuta. Ele sabia que Pedro ficaria traumatizado. Ele já sabia disso, não é? E com o seu olhar afetuoso, no momento da terceira negação, amenizou a zona de tensão da emoção do seu discípulo. Dias depois, ao perguntar categoricamente por 3 vezes se Pedro o amava, isso está em João 20:15, Jesus, com grande habilidade, ele ajudou Pedro a reformular as 3 vezes em que Pedro o negou.
Existe um outro livro de Augusto Cury que se chama O Mestre Inesquecível, e esse assunto está ali nesse outro livro, tá? Bom, em vez de produzir um homem saturado de conflitos, os inúmeros problemas do mestre da vida geraram um excelente médico da alma, um homem emocionalmente saudável. Você pode pensar que se fosse você, não é, ou qualquer outro humano, ia o quê? Querer massacrar Pedro, né? E querer falar para ele, tá vendo, você me negou, como previsto, né? Então, não, o que ele fez? Ele fez outra associação. Ele perguntou 3 vezes para Pedro, para o Pedro, se ele o amava. Então ele começou ali a reeditar essa zona do Pedro, essa zona de tensão que ele criou no inconsciente. Pois é, preparando seus íntimos para suportar o inverno emocional. O dilema entre falar e não falar aos discípulos sobre o modo como morreria envolvia os pensamentos de Jesus, porque ele já sabia que ele ia e como ele ia, não é? Então ele pensava se ele falaria ou não. Que situação, né? Como você reagiria? Se ele falasse, ele poderia gerar um transtorno obsessivo na mãe, né, em Maria, e nos seus discípulos. Se ele optasse pelo silêncio, eles ficariam totalmente despreparados para suportar este drama. Jesus optou por falar, mas sem alarde sobre o seu fim. Falou pelo menos 4 vezes. Comentou o suficiente para que os discípulos pudessem ter uma leve consciência do seu caos, mas não sofressem por ele. Alguns insistem em falar de seus problemas para que todos girem em torno deles, não é? E você, qual é o seu aspecto? Qual é a sua face com relação a isso? Você fala sempre dos seus problemas para que todos fiquem girando em torno deles? Ou você é da outra parte que se cala, né? Fazendo da sua história, das suas dificuldades, um segredo absoluto. Não fala nada para ninguém, o que você passa, o que você sofre, nada. Jesus, ele era equilibrado, né? Ele falava de forma serena a respeito de coisas com alto volume de tensão. De forma equilibrada, ele trazia essas situações que eles viveram ali, que nós, pelo pouco que conhecemos da história, sabemos que foram dias de muita tensão. O mestre da vida trabalhou no inconsciente dos seus discípulos sem que eles percebessem. Ele fez um trabalho psicológico magnífico. Ele os preparou não apenas para a primavera da ressurreição, mas para o inverno rigoroso da cruz. Você trabalha no inconsciente dos seus filhos e você prepara os seus filhos para que eles suportem as turbulências da vida? Será que você faz isso? Ou você fica o tempo inteiro defendendo e protegendo seu filho, seus filhos? Vai pensando sobre isso, refletindo, e eu volto no próximo áudio. Um beijo, te encontro lá.